Bom, então nós vamos dar continuidade às aulas da disciplina de anatomia humana. Nós vamos continuar no nosso capítulo de drenagem do cérebro, do crânio e do encéfalo. Será muito importante, mas muito importante que nós tenhamos em mente o que nós já estudamos nas outras aulas. Como nós vamos analisar agora o seio cavernoso, que é a parte medial do encéfalo, nós precisamos saber todas as correlações anatômicas. Por exemplo, vamos lembrar que nós vimos na última aula sobre a drenagem da parte anterior do nosso crânio, que começa com o seio sagital superior, recebendo sangue da área nasal, passando por toda a abóboda craniana, se dirigindo posteriormente e inferiormente, até ele encontrar a confluência dos seios. Nesse encontro na confluência dos seios, ele vai receber também o sangue. Lembrem bem, lá na foice do cérebro, lá anteriormente também começa a drenagem do sangue pelo seio sagital inferior. Então nós temos o seio sagital inferior recebendo o sangue anteriormente, indo com uma direção posterior, encontrando o seio reto, que recebe a veia magna cerebral. O seio reto, totalmente posterior, leva o sangue até a confluência dos seios. Então nós vamos ter o seio sagital superior, seio sagital inferior, seio reto, chegando na confluência dos seios. A confluência dos seios, lembrem do osso occipital, a protuberância occipital interna. Esse sinal anatômico é onde vai receber todo esse sangue e daí nascem os seios transversos. Reparem que nós falamos nos seios ímpares até agora e nós vamos ter os primeiros seios pares. Um seio transverso direito e um seio transverso para a esquerda. Eles começam lateralmente e nessa direção lateral eles já começam a ir anteriormente, chegando perto do osso parietal, parte petrosa do osso temporal e se dirigirem para uma direção descendente. Nessa direção descendente eles encontram o forame oval, onde vão se fundir com a veia jugular interna. Certo? Recapitulamos então dessa maneira como foi feita a drenagem da parte superior do encéfalo. O seio cavernoso, ele se coloca um pouco mais à frente, na base do crânio. Então vamos agora recapitulando também a base do crânio, olhando a base do crânio por cima, nós temos a fossa anterior do crânio, a fossa média do crânio e a fossa posterior. Na fossa média vai estar o seio cavernoso, bem do lado do corpo do osso esfenoide. O corpo sólido, firme do osso esfenoide, que recebe o seio cavernoso apoiado nas partes laterais. Vejam a importância que ele tem já pela primeira localização dele, que é bem na parte medial do cérebro, bem na base do crânio. Ele vai receber o sangue do seio esfenoparietal, da veia oftálmica, e dessa maneira ele vira um plexo, onde ele recebendo esse sangue, ele cria um emaranhado em volta do corpo do osso esfenoide. Ok? Qual é a importância dele? O que nós temos ali em cima do corpo do osso esfenoide? Aquele infundíbulozinho escavado ali na célula túrcica. É onde vai estar a hipófise, um órgão neuroendócrino muito importante que vai estar abraçado pelo lado direito e pelo lado esquerdo por cada um dos seios cavernosos. E a comunicação dos seios cavernosos é feita pelo seio intercavernoso anterior e pelo posterior. Quer dizer, nós temos quase que um quadrilátero que envolve a hipófise. Já conseguem entender aí a primeira importância dessa relação anatômica.
hipófise cercada por um banho de sangue, por um lago de sangue, certo? Lembrem da carótida também, vindo lá de baixo pelo forame lácero, subindo, indo anteriormente no osso temporal. Quando ela se dirige anteriormente, ela vai cruzar o seio cavernoso. Como cruzar o seio cavernoso? Difícil entender, né? Que você tem uma veia, o seio cavernoso, e uma artéria, a carótida interna, passando pelo meio. É exatamente isso. Então imaginem isso, que o seio cavernoso ele é um lago, ele é um plexo, que passa como se fosse um cano por dentro, a artéria carótida interna com o seu plexo simpático. O que separa o sangue do seio cavernoso da parede da artéria carótida interna é o endotélio do próprio seio cavernoso. Então nós temos, recapitulando, o corpo do osso esfenoide, nós temos a hipófise, o seio cavernoso e a artéria carótida passando internamente. Vocês vejam a importância e a complexidade. Imaginem vocês agora, alunos, tendo que atuar cirurgicamente nesse ponto, com todos esses elementos importantes. E como a natureza ela é muito sábia, ela é muito inteligente, faz essas coisas maravilhosas, como essa relação dos elementos, ela gosta de complicar um pouco mais também. Não só nós vamos ter a carótida interna, nós vamos ter a hipófise e o seio cavernoso, como nós temos 4 nervos importantíssimos que passam aí dentro do seio cavernoso também. O nervo oftálmico, o nervo oculomotor, o nervo abducente e o nervo troclear. Mais 4 nervos que passam por essa região. Por que da importância dessa correlação de todos esses elementos anatômicos? A importância maior está que, principalmente, começando na clínica, no diagnóstico na clínica, você vai poder ter, às vezes, uma disfunção de um elemento que vai acabar aparecendo para vocês com um diagnóstico afetando um outro elemento. Vamos acompanhar agora esse exemplo. Imagine você num pronto-socorro, daqui a pouco chega um paciente para você com uma epistaxe nasal, uma epistaxe maciça nasal. Lógico que a primeira coisa que qualquer clínico iria pensar seria uma lesão em algum vaso venoso, arterial, dependendo da consistência e a característica do sangue, da própria cavidade nasal. Agora, nós não podemos esquecer que, dentro dessa relação que nós colocamos, à frente do osso esfenoide, nós temos o seio esfenoidal, e que é um seio paranasal. E sendo um seio paranasal, ele tem uma comunicação direta com a cavidade nasal. Então, existem casos clínicos já bem descritos de lesões da artéria carótida interna, que causam sangramento para dentro do seio esfenoidal e que vão se exteriorizar através do nariz. Então, vocês vejam que um problema na artéria carótida pode estar se exteriorizando através da fossa nasal. Vejam só que interessante. Outros casos, problemas ópticos, problemas oculares, oftalmológicos, sendo causados por tumores da glândula hipófise, que com o crescimento dela dentro da célula túrcica, como nós vimos ali escavado dentro do osso esfenoide, ela não consegue entrar ela se apoia no corpo do osso esfenoide, não consegue perfurar, ela se exterioriza. Ao se exteriorizar, faz uma pressão sobre o quiasma óptico e causa lesões e sintomas e sinais oftalmológicos. Então não adianta simplesmente a gente conhecer o olho ou conhecer a cavidade nasal. É muito importante que se estude a relação entre todos esses elementos. Vejam bem aqui a situação da artéria carótida interna, né, é o em vermelho, vocês vejam que ela é mais proeminente, grossa, né, porque ela ainda está entrando, ela teve poucos ramos até agora, e ela está preenchendo quase que todo o seio cavernoso. Em volta, em azul, vocês veem o sangue venoso do seio cavernoso, e os elementos em amarelo são os nervos. Como nós já falamos, aqui está o nervo oftálmico, o nervo oculomotor, o troclear e o abducente. Tudo isso apoiado no corpo do osso esfenoide. E um pouco mais para frente, um pouquinho mais inferior, vocês veem o seio esfenoidal. Que importância? Uma lesão, por exemplo, ou um traumatismo, ou um tumor de hipófise, ele pode ser acessado, como nós estamos vendo agora nessa nova imagem, nós podemos ter um acesso cirúrgico através das narinas.
Vocês vejam aqui que diretamente nós conseguimos chegar na hipófise. Imagine agora um cirurgião tentando entrar pelo osso parietal e tentando cruzar todos esses elementos para chegar na hipófise. Então é muito importante que vocês tenham em mente todos esses elementos e a correlação topográfica, anatômica, pensando na interação clínica cirúrgica futura. Ok?